Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar. Olá, ótima tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Nova Esportes desta sexta-feira. No Náutico, o clima pegando fogo para as eleições. Tivemos ontem a apresentação da chapa do Movimento Transparência Alvirrubra. Na próxima semana, os alvirrubros de coração também devem lançar a chapa. A situação promete também lançar um candidato e ainda outros 2 grupos. Podemos ter 5 chapas nas eleições do Náutico. E em campo, Marcelo Martelotti decidiu mudar tudo o que tinha feito no treino de início de semana e ontem mexeu na equipe, nas laterais e também no meio campo. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. O Sport pode ter surpresas amanhã contra o São Caetano, talvez uma formação com 3 atacantes. A gente falou aqui, hein? O Felipe Azevedo é o cara para ganhar essa chance, já que o Ailton está vetado. E o Santa, hein? Hoje é o último dia do Tricolor no Agreste e no domingo mais de 60 mil, certamente. Já 50 mil ingressos esgotados, vendidos na mão dos torcedores. Faltando só 10 mil ingressos para esse grande jogo contra o Betim. Marcos Leandro e Marquinhos, vocês estão ansiosos para o jogo? Afinal de contas, acompanham a trajetória do Santa. São 6 anos de calvário. Está tão próximo, Marcos Leandro. Você está ansioso? Boa tarde, Vitor. Marquinhos, amigo de casa. Não tem como não estar, Vitor. A gente acaba vivendo, né? Você, gente que trabalha com futebol no dia a dia, não tem como não acompanhar e não ficar também ansioso com esse jogo tão importante, o mais importante dos últimos 6 anos da história do Santa, como você falou, para acabar esse calvário entre Série D e Série C, o jogo do passaporte para a Série B. Então você falou que hoje, domingo pode ser o último dia de Série C do Santa Cruz. Então todos esperamos isso, aguardamos e querendo que chegue lá o jogo. Marquinhos, você passou pelo Santa. De alguma maneira você se sente participante dessa história e espera que esse grupo agora livre o Santa dessa trajetória ruim dos últimos anos? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Marcos Leandro. Boa tarde a todos. Sim, até porque eu tenho muitos amigos lá, jogadores que eu joguei, muitos jogadores. E se a gente está ansioso, imagina os jogadores, né? Os jogadores muito mais pela expectativa de poder colocar o Santa Cruz na Série B. Eu acho que eu comecei lá em 2009, quando o Santa ainda estava na série D e conseguiu, assim, com o Sandro e também com o Zé, chegar à Série C, conseguiu ser tricampeão estadual, mas eu acho que é um passo que esses jogadores vão dar para entrar para a história desse clube, mais um, né? Porque eles conseguiram ter êxito nos 3 campeonatos que o Santa foi campeão, um acesso. E agora esses jogadores que continuam lá têm a chance de colocar o Santa na Série B. Então, para esses jogadores, a ansiedade deve estar muito maior do que talvez jogar a final do Pernambucano. Porque tudo que pode mudar o ano que vem para esses jogadores, para o clube, né? E por tudo que o Santa passou na Série C, né? Desde o ano passado, foi o 13 que atrasou a competição. Esse ano teve o caso do Betim. Então, apesar do fundo do poço ter sido na Série D, quando passou os 3 anos na Série D, mas acho que esse avanço para a Série B vai ser bem mais comemorado por conta disso. Além de voltar para a Série B, um patamar bem aceitável, né? Você sair dessa Série C, que para o Santa foi muito sofrido estar na Série C. Porque teve todos esses problemas, né, da competição. Joga, não joga, problema do 3 ano passado, esse ano do Betim. Então esse acesso vai ser muito comemorado também por conta disso. E eu peguei o Santa em 2009, na Série D, o Santa totalmente no fundo do poço. O Santa não tinha estrutura para pagar um jogador, para você fazer um trabalho diferente com o jogador. A estrutura era precária, funcionários muito tempo, quase anos sem receber. E depois eu peguei uma outra situação, o começo do novo trabalho para reerguer esse clube em 2011. Eu joguei em 2009, 2011. E hoje, conversando com os meninos que lá estão, a situação é totalmente diferente. Hoje o Santa tem condições de pagar um jogador, tem condições de dar estrutura para o jogador
ter uma recuperação de uma lesão diferente do que eu vi em 2009. E subindo para a Série B, a tendência é que melhore, que venha mais recursos, mais patrocinadores. Então, vai ser bom para todo mundo, não tenha dúvida. E você, tricolor, como é que se sente? Está ansioso para chegar o domingo? Já comprou o ingresso? Participe com a gente, mande aqui sua mensagem para os nossos canais de interatividade, o Twitter e Facebook da Seleção do Rádio. Aproveite para ficar por dentro também das principais informações do Santa. Apesar de treinar em Caruaru, a Seleção do Rádio está de olho nos jogadores do tricolor. Acesse seleçãodoradio.com.br e fique por dentro. Aproveite, inclusive, acesse o site e confira o nosso programa transmitido ao vivo também no espaço de vídeo na nossa home. Olha, torcedor do Santa, de Náutico do Esporte, gosta de futebol, é um apaixonado. E quem gosta de futebol, se liga nesse vídeo aqui. Bem-vindo ao movimento por um futebol melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo, você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar, os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora, junte-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor. É isso aí, participe desse movimento, ganhe descontos aí em várias marcas, torcedores do esporte, Náutico e Santa. É só se associar que você faz parte desta campanha. O Náutico vai enfrentar o Atlético Mineiro amanhã pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 8 da noite no horário do Recife. Marcelo Martelotti, no início da semana, fez testes, mudou a equipe, sacou os jogadores titulares. Ontem, fez um treino tático e mudou tudo o que tinha feito anteriormente. O técnico Marcelo Martelotti segue em busca do time ideal. Após comandar um coletivo na última quarta-feira com 6 mudanças em relação ao time que enfrentou o Goiás, o comandante resolveu mexer em mais 3 posições no treinamento desta quinta-feira. Nas laterais, saíram os improvisados Luiz Eduardo e Auremir para as entradas de Colasso e Maranhão. A terceira mudança foi no meio-campo. O volante Martinez volta para o time e substitui Dadá, que se contundiu no último treinamento. O ataque segue como único setor sem alterações, com Maicon Leite e Oliveira. A delegação alvirrubra embarca hoje, às 2 da tarde, para Belo Horizonte, onde encara o Atlético Mineiro no próximo sábado. Qualquer resultado que não seja vitória rebaixa matematicamente o Timbu para a Série B de 2014. O que transforma essa questão do rebaixamento ainda mais complicada, né? Você vai jogar contra o Atlético Mineiro, o atual campeão das Américas, melhorando no campeonato, no estádio Independência. É difícil, Marcos Leandro. Temos que ser realistas, Vitor. A tendência é o Náutico perder o jogo e ser rebaixado, né? Agora, como perder, né? Não ser humilhado. E aí, como o Náutico foi contra o Santos, lá no Pernambuco, levando de 5-1, 4-0 com 25 minutos do primeiro tempo. Então, acho que tem que ser essa também. Os jogadores têm que pensar nisso, né? Evitar uma humilhação para eles, jogadores, e também para o clube. Hora de pensar um pouquinho no Náutico. Acho que o Martelotti deveria optar por um time mais aguerrido. A gente sabe que o Martinez joga muita bola, mas no momento não passa por um momento bom nesse quesito de motivação e para tentar ajudar nesse momento para evitar que o Náutico sofra mais goleadas. Então acho que ele, se pudesse optar um time mais aguerrido, um time mais vibrante, a gente sabe que é difícil por conta da situação,
mas o Martelotti tem que buscar isso. Já que o Marcos Leandro falou sobre Martinez, vamos manter o foco agora, Marquinhos, nas duas laterais. Você acha que Bruno Colasso e Maranhão devem mesmo continuar na titularidade? Ou Auremi e Luiz Eduardo seriam melhores, que foram os testados no início da semana? Não acredito. Acho que tem que ser o Bruno Colasso e o Maranhão mesmo. Até porque o Auremi já teve várias oportunidades, jogou acho que quase a metade do campeonato jogando na lateral, e não é lateral, ele é volante. Eu acho que até para o jogador, se eu fosse o Auremi, eu colocaria para o treinador, eu quero disputar a posição no meio de campo, acabaria com esse negócio de estar jogando na lateral. Tem aquele negócio, não, eu quero jogar em qualquer posição. Não, o jogador acaba se queimando, é o que aconteceu com o Auremi. Talvez se ele disputasse a posição no meio de campo, talvez ele conseguiria até a titularidade, porque a gente vê os jogadores no meio de campo oscilando, entendeu? E do outro lado, o Luiz Eduardo, para mim, não sabe jogar na lateral. O Bruno Colasso também é um jogador que teve oportunidade, foi afastado, depois voltou, mas que as duas laterais deixam a desejar, mas que esses dois jogadores, sendo da posição, eu ficaria com os dois jogadores, o Maranhão também o Bruno Colasso. Ontem, no Clube Português do Recife, nós tivemos a apresentação oficial da primeira chapa para a eleição do Náutico, né? A chapa do Movimento Transparência Alvirrubra. Foi confirmado o nome de Glauber Vasconcelos para encabeçar a disputa pela presidência. O Gustavo Ventura vai para a vice-presidência e foi apresentado um terceiro nome como vice-presidente operacional, que é de Durval Valença Filho. Marcos Leandro, o que você achou das propostas apresentadas pelo MTA e que chances tem esse grupo de conquistar a eleição? Olha, Vitor, o grupo ele se bate muito na questão da parte financeira, né? Se ter muito controle da parte fiscal, uma parte importantíssima para o clube de futebol, e que o Náutico sofreu com isso, né? O Náutico, seu melhor ano em termos financeiros, em termos de receita, acabou se perdendo em contratações erradas, investimentos que não eram para ter sido feitos. Então é importante ter um grupo que se preocupa com essa parte, né? E não usar os recursos que o clube tem de forma errada no investimento de jogadores que não valem a pena. E também, em relação à chance de ganhar, eu acho que a chance de uma oposição ganhar é grande, né? Porque a repercussão do ano do Náutico é muito ruim, isso reflete na gestão do Paulo Vanderlei, ele é o presidente, está diretamente ligado. Então a chance, não sei do MTA, mas de um grupo de oposição ganhar a eleição do Náutico, acho que é grande, apesar de aqui a gente não ter essa tradição, né? Apenas 2 vezes aqui uma oposição ganhou, uma no Sport com o Melo Lacerda e uma no Santa com o Edinho. Vejamos então, o resultado da eleição está marcada para o dia 15 de dezembro, as chapas têm até o dia 25 de novembro para homologação, né? E na próxima terça-feira devemos ter uma reunião quente no Conselho Deliberativo, porque o MTA já promete que vai pedir a formação de uma comissão de transição, né? Ou seja, uma junção de conselheiros de várias vertentes do clube, de vários segmentos, que pudessem entrar para acompanhar a administração. E já se espera que a situação não goste muito dessa ideia. Vejamos o que vai acontecer, e na terça-feira também tem a discussão sobre o impasse dos sócios, se vai ou não acontecer anistia nesse processo eleitoral. Para você que está pensando em construir ou reformar, a gente vai mostrar agora a telha Brasilite que você encontra na WL. Essa daí tem qualidade, é zero de amianto, 100% você. A telha Brasilite tem qualidade no mercado e a WL é revendedora autorizada. O Brasilite cuida da saúde da sua família, encontre lá na WL essa variedade de produtos, pisos, porcelanatos, olha só, cada um mais bonito que o outro, né? Realmente vai dar um toque de qualidade para a sua obra. Balcões em inox com tamanho e também das marcas que você precisa. E aí esses materiais hidráulicos também fazem toda a diferença. WL na Estrada da Batalha, 1731 em Prazeres. Vamos colocar na tela agora os resultados da Copa Sul-Americana. Jogos de ontem, a Ponte Preta empatou com o Vélez da Argentina por 0-0 e o Libertad venceu o Itagüí 2-0. Para a Ponte esse 0-0 foi ruim, né, Marcos? Foi ruim, né? Jogar em casa era preciso ter vencido, pelo menos não tomou gol. Joga por qualquer empate, né? Na Argentina. Se for 0-0 vai para pênalti, se for com gols, avança. Mas eu acho que o Vélez com muita força e eu acho que o Vélez passa. E veja esse Libertad, Marquinhos, mesmo com a equipe mediana, venceu o Itagüí. E deu o que o Marcos Leandro falou ontem, né? O favorito era o Libertad mesmo, se impôs, jogou melhor do que a equipe do Itagüí e fez um resultado, mesmo jogando em casa, importante, que eu acho muito difícil para o Itagüí reverter esse placar. Olha, quem gosta de futebol gosta de Brahma. Todo mundo é brameiro. A gente vai ver aqui a mensagem da Brahma. Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Você tá de bebida?
Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Beba com moderação. No campeonato italiano, a Roma venceu o Chievo por 1-0. São 10 jogos e 10 vitórias. É o melhor começo de temporada na história da Roma. Algo impressionante. E muita gente que acompanha os jogos do campeonato italiano gosta de um ambiente agradável para ver futebol, né? A gente vai mostrar o melhor desses ambientes, o Arena Show Bar. É simplesmente maravilhoso. E hoje é o dia, hein? Hoje começa o Arena abrindo mais cedo pro almoço. Olha, se não tivesse um compromisso profissional, iria conferir, porque é realmente maravilhoso. Olha o clima, é agradabilíssimo, né? É isso aqui para você almoçar, jantar, fazer o happy hour, ouvir uma música agradável, os nossos ritmos, né, que embalam as nossas emoções. Olha aí, o sambinho, o pagode, o forrozinho também. E a culinária é maravilhosa. Marcos Leandro com água na boca, certamente vai passar no Arena porque é perto da casa dele. Olha aí, frutos do mar, drinks maravilhosos. Arena Show Bar na Avenida Beberibe. Dê uma conferida, hein? Hoje tem almoço, aberto para almoço. Avenida Beberibe, 3390. Bom, o Sport vai jogar contra o São Caetano na Ilha do Retiro amanhã, às 3h20 da tarde. E o Geninho perdeu a Ailton, realmente vetado pelo departamento médico. Quando se esperava que ele colocasse o time com 3 volantes, eis que ele monta uma equipe com 3 atacantes. Primeira vez na semana, o técnico Geninho realizou um coletivo visando um duelo do próximo sábado, diante do São Caetano, na Ilha do Retiro. A grande novidade foi a presença do atacante Felipe Azevedo, que se recuperou totalmente de uma lesão muscular e fez dupla de ataque com o Neto Baiano. Então, na verdade, né, o professor Geninho ainda não confirmou para mim em particular se vai ser o que vai entrar jogando, ou o Patrick, como ele fez na segunda parte do trabalho. Se caso entrar dessa forma, né, eu acho que a gente já jogou outros jogos dessa forma aqui, na época com o Marcelo. Não tem muita dificuldade em relação a isso, não, né? Eu acho que vai ser bom porque você tem o Neto ali dentro, é um cara de referência, um cara que você pode dar a bola para o pivô, como aconteceu hoje no treinamento, em algumas jogadas. Então é aproveitar, né? Aproveitar, no meu caso, essa oportunidade de tá voltando, se voltar nessa partida como titular de novo, né? Depois desse período que eu fiquei de fora aí por contusão. Caso Azevedo seja confirmado como titular, o atacante Marcos Aurélio atuará um pouco mais recuado. Vamos conversar para que a gente possa voltar pouco e estar inteiro para atacar. A gente sabe que se a gente posicionar bem no campo, a gente vai correr menos e vamos estar bem postado. Então não vai ter dificuldade dessa forma. Acho que temos que ter comunicação dentro de campo para que a gente possa acertar. Quem está fora da partida é o meia Ailton. O jogador chegou a ser cotado para enfrentar o Azulão, pois havia se recuperado de uma lesão, mas quando começou a treinar, voltou a reclamar de dores. Ailton, ele está voltando de uma lesão, ele fez todo o trabalho na transição e durante o treino ele referiu um incômodo na região da lesão anterior, na região da coxa. A gente está fazendo um trabalho aqui internamente, ele já fez o trabalho de corrida, mas ele ainda não se sente tão seguro para participar do treinamento, dos jogos. Então a gente achou melhor poupar o jogador, já que ele ainda refere incômodo na região, e aguardar para o próximo jogo, no caso, o jogo contra o Ceará. Assim, o Sport treinou da seguinte maneira: na defesa, Magrão, que volta ao gol após cumprir suspensão, Patrick, Ailson, Vinícius Simon e Marcelo Cordeiro. No meio-campo, Anderson Pedra, Richelli, Lucas Lima e Marcos Aurélio. E na frente, Felipe Azevedo e Neto Baiano. Ailton não tem condições clínicas, deixa ele se tratando. Mas 3 atacantes, eu fiquei surpreso. Apesar de São Caetano ser vice-lanterna do campeonato, Marquinhos. Não faz o estilo do Geninho. Realmente foi uma surpresa, até por conhecê-lo. Dificilmente, eu acho, foram poucos os jogos que na carreira do Geninho que ele optou por uma formação dessa. Eu acompanhei um pouquinho o Geninho e a maioria das equipes que eu via treinar era 3-5-2. No máximo no 4-4-2, agora com 3 atacantes, mas eu acho que um desses aí vai revezar no ataque. Eu acho que não vai ser os 3 atacantes, um vai vir um pouco mais. Acho que vai haver um revezamento do Marcos Aurélio, também do Felipe Azevedo, porque um vai ter que compor, porque se jogar com 3, nenhum desses 3 voltar,
eu acho que complica, né? Além de segurar um pouco, vai ter que segurar mais gente na defesa do São Caetano, mas mesmo assim eu acho que fica um pouco mais de exposição. Será que eu vou ser maldoso? Mas na entrevista aqui do Marcos Aurélio eu não percebi ele muito disposto a voltar, não. Vocês viram o que ele falou? Nas entrelinhas ficou ruído na comunicação. Vamos ver se a gente volta o menos possível, para estar sempre presente lá na frente. Acho que ele vai dizer o seguinte, né, Marcos Leandro? Sou o artilheiro do campeonato. Por que eu que tenho que voltar? E o perigo, né, de você tirar o Marco Aurélio, que chuta muito bem na intermediária. Fazer ele recuando muito, até na intermediária do Sport, digamos assim, ele não vai ter fôlego para chegar e não vai estar tão perto para receber essa bola e chutar de fora da área. Então é complicado realmente. Eu acho, Vitor, uma formação interessante, uma postura, com 3 jogadores no meio de campo. Lucas Lima no meio, Felipe Azevedo por um lado, Marcos Aurélio pelo outro e o Neto Baiano centralizado. Mas requer mais treinamento, né? Fazer isso em cima, por mais que o Geninho treinou isso no coletivo, mas está no final do campeonato. Então, pelas peças, é uma formação que me agradaria, mas não sei se para esse jogo já em reta final do campeonato. Acho que o Geninho está optando mais pelo Azevedo, pela falta de opção, por não confiar nos outros jogadores que ele tem à disposição. Camilo tem entrado muito mal, Patrick Silva não rendeu ainda aqui no Sport, Chumaceiro foi queimado no jogo contra o Libertad, e o Rafael Pereira, que seria uma opção mais defensiva, não foi bem contra o Asa. Então, essas 4 opções que ele teria, acho que ele não está confiando em nenhuma delas. Eu fico pensando, Marquinhos, a ilha deve estar lotada, a torcida está procurando os ingressos. E vai ter uma cobrança maior, porque o São Caetano é vice-lanterna. Então o torcedor vai para o estádio pensando que o Sport vai fazer uma grande apresentação. Já que a formação do Sport, que o Geninho coloca, não faz muito o gênero do próprio Geninho e não foi muito treinada, será que vai ser um jogo complicado, com pressão de torcida, cobrando para o time render e a equipe tentando se encontrar em campo? Complicado já seria, independente da formação, porque eu acho que mesmo o São Caetano estando na zona de rebaixamento, não vem bem, a forma que o Sport vem jogando, o Sport correria risco. A não ser que o Sport amanhã jogue de uma maneira diferente, se encontre em campo, entendeu? Mas o Sport é uma equipe que ataca muito, mas em alguns momentos fica muito exposto e essas equipes às vezes percebem. Só que o que diferencia o Sport é a qualidade individual dos jogadores, né, que tem feito a diferença. Porque o Sport mesmo assim vem tomando gols. O Sport, foram poucas as partidas que o Sport não tomou gol. Faz muito, mas também toma. Isso é preocupante, porque se de repente encontrar uma equipe qualificada, que esteja num dia bom, se o Sport continuar jogando dessa forma, de uma forma irregular, pode ter problema. Eu acho que o torcedor tem que ter paciência, porque o Sport continua sendo dependente das suas próprias vitórias, das suas próprias forças, mas existe um limite. Talvez se amanhã, de repente, aos 20, 30 minutos, que é o período que existe uma pressão realmente do time que normalmente está jogando em casa, se não sair o gol, a torcida pode vir ficar impaciente. Mas eu acho que a postura que vai ser determinante. Se a torcida perceber, os jogadores estão querendo o jogo, estão jogando diferente, sendo mais aguerrido, acho que o torcedor vai junto. E o jogo é de suma importância, Vitor, porque se o Sport ganha, fica uma boa situação, 56 pontos, mas se perde, não sai do G4. Mas vai para 2 compromissos fora de casa, Ceará e Atlético Goianiense. E são 2 compromissos muito difíceis, né? O Ceará está na disputa ainda pelo acesso, ainda acredita no acesso, e o Atlético Goianiense está tentando sair da zona de rebaixamento. Olha só, vamos evitar problemas, né? Já que o Sport está querendo evitar problema, evite você também. Na sua mesa, só aceite leite de qualidade. O leite Camponesa, que tem a marca da Embaré. Ele é muito mais cálcio, muito mais alimento, muito mais vitamina para você e para toda a sua família. Não aceite outro. Leite é Camponesa, seja desnatado, integral ou instantâneo. O leite Camponesa é o puro sabor do leite. Leite é bom toda hora, mas leite tem que ser Camponesa com a marca da Embaré. Vamos ver aqui os jogos da Série B? Hoje temos jogos da segunda divisão, Joinville e Paysandu. O Joinville tem que tomar cuidado porque o Paysandu está querendo sair da zona de rebaixamento. América Mineiro e Asa, outra bronca para o América Mineiro, perdeu o último jogo em casa. E Casa e Boa Esporte, e Atlético Goianiense e Ceará. Marquinhos, qual o seu destaque aqui? O Atlético Goianiense e Ceará. Ceará ainda dependendo, vai jogar fora de casa contra uma equipe que também precisa de resultados. Acho que o Geninho vai ver esse jogo, né? Vai ter que assistir, porque o próximo compromisso do Sport é contra o Ceará, né? Então, e depois o Atlético. Depois o Atlético. Então são 2 equipes, o Ceará vencendo encosta mais no G4
E aí o Sport, o jogo é tanta importância porque o próximo adversário do Sport é o Ceará. Vencendo o Atlético Goianiense, encosta, e vencendo o Sport, pode até entrar no G4. Né? Vamos de Brahma. Todo mundo que gosta de futebol é brameiro. E você que gosta de Brahma ainda pode ganhar desconto sendo sócio do seu time. Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. É isso, e daqui a pouco as notícias do Santa Cruz, hein? Hoje é o último dia do Santa no Agreste, amanhã treino no Arruda, último antes da decisão contra o Betim. Mas deixa eu falar outra vez sobre as telhas Brasilite, e que você vai encontrar na WL Revendedora Autorizada. Telha Brasilite é zero de amianto, 100% você. O amianto é uma substância química que pode causar danos à saúde e inclusive levar à morte. A telha Brasilite tem referência no mercado, por isso cuida da sua saúde. Zero de amianto dentro da lei. Na WL você encontra também pisos e porcelanatos com a qualidade e o tamanho que você precisa para a sua obra. E além disso, olha só, os balcões em inox, das melhores marcas, do modelo que você estava querendo. Além dos materiais hidráulicos importantíssimos para a conclusão aí de toda a sua reforma. WL na Estrada da Batalha 1731, em Prazeres. No Santa Cruz, o técnico Vica segue construindo o esboço do time que vai enfrentar o Betim no domingo. E o volante Luciano Sorriso, hein? Ainda é dúvida. A torcida, o Santa Cruz foi para Caruaru. Na manhã desta quinta-feira, o elenco coral realizou o primeiro treino no Ninho do Gavião, CT do Porto. Pela manhã, o técnico Vica realizou um coletivo e fez um esboço sobre o provável time titular para o jogo decisivo contra o Betim, no próximo domingo. O time foi montado com o Thiago Cardoso, Oziel, Everton Senna e Thiago Costa, Sandro Manuel, Dedé, Everton Heleno e Raul, André Dias e Siloé. O zagueiro Renan Fonseca foi poupado dos treinos do início da semana, mas estará à disposição de Vica para a partida. Na parte da tarde, Vica realizou o chamado treino alemão, com 3 times misturados. A novidade ficou por conta do volante Luciano Sorriso, que pela primeira vez na semana trabalhou com bola após se recuperar de dores musculares. Lógico que o Luciano Sorriso vai para a concentração, vai fazer tratamento intensivo e é evidente que ninguém vai dizer até o domingo que ele joga ou não joga, né, Marcos Leandro? Faz parte, né? Faz parte desse confronto especial que é esse jogo, uma final, digamos assim. Eu acho que o Sorriso tem muito a acrescentar esse time do Santa. Eu acho que ele só não deve ser escalado se realmente não tiver condições mesmo, porque é importante. É um jogador que aparece pro jogo, marca bem, bate falta, chuta de fora da área e tem mais experiência que o Everton Heleno. Eu acho que o meio campo ideal seria Sandro, Dedé, Sorriso e Raul. Aí vamos esperar. Bom, o time está montado. O Vica disse que não vai fazer nenhuma construção mirabolante. É um bom time para enfrentar o Betim, Marquinhos? Acho que sim. Bom time, com o Luciano Sorriso, que tem a acrescentar. É o cara que faz jogar, faz esse meio de campo jogar, é o cara que dá dinâmica a esse meio de campo. Se ele tiver em condições, o Sorriso tem que jogar, mas é um bom time. Eu não mexeria, principalmente por tudo que é o jogo. Eu acho que esse time, mesmo não tendo uma boa participação jogando contra o Betim fora de casa, mas é uma boa equipe, uma equipe mais segura, com 3 volantes e 3 volantes que sabem jogar. Não são 3 volantes que 2 sabem jogar e 1 não. Os 3 podem, sabem jogar com a bola e também passa muita experiência também nesse meio de campo. São 50 mil ingressos já na mão dos torcedores, faltando 10 mil nas bilheterias, hein? Vai estar certamente o estádio completamente lotado. Quem não conseguir ingresso vai assistir no Arena Show Bar, logicamente. O Arena é o espaço perfeito para você acompanhar eventos esportivos. Aliás, ele foi pensado também para isso. Olha só, os televisores maravilhosos espalhados com o atendimento personalizado. Mas para você que quer conhecer o Arena, aproveite agora. Aberto a partir desse mês de novembro em diante, almoço no Arena Show Bar. A culinária é maravilhosa, você curte o som regional e também o sambinho, o pagode, que são muito legais. E olha só, culinária. Eu vou ficar quieto aqui. É só a gente dar uma olhada para perceber a qualidade, né? Que isso, cara. Que fome. Arena Show Bar. Olha só esses drinks muito bem preparados.
Arena na Avenida Bibiribe, 33,90. Marcos Leandro e Marquinhos, vamos ao palpitômetro da sexta-feira. Começando pelo jogo do esporte. Marquinhos. 1-0 Sport. Marcos Leandro. 2-1 Sport. E o Náutico contra o Atlético Mineiro, Marquinhos? 2-0 Atlético Mineiro. Marcos Leandro. É bronca, Vitor. 3-0. Eu até queria ser um pouco mais otimista, mas também não estou muito animado. Mas o Santa não. 1-0 Santa. Marcos Leandro. 2-1 Santa. Festa garantida. Festa. Acesso confirmado. Esperamos, né? Vamos ver. Olha só, leite Camponesa é para toda a família. E principalmente para a criançada, hein, que precisa crescer forte, saudável. Cálcio é muito importante. A principal fonte de cálcio é o leite. E você tem que buscar o melhor. O leite Camponesa, que tem a marca da Embaré. É puro, é nutritivo, é saudável. Muito mais cálcio, vitamina para você e para toda a sua família. Exija. Peça no supermercado da sua preferência o leite Camponesa, o puro sabor do leite. Marcos Leandro e Marquinhos, vamos observar, analisar. Segunda-feira vocês voltam para comentar os jogos aqui dos pernambucanos. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa semana. Segunda-feira, Léo Medrado, o apresentador oficial do programa, retorna aqui para conversar com vocês. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar.